Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, tá bom? Meu nome é Felipe. É, eu estou fazendo aí uma série de vídeos respostas ao ateísmo, no caso, aos ateus, tá bom? Primeiramente, eu não estou ligado a nenhuma congregação e também não sou ateu no caso. Creio sim na existência de um Deus, do Deus da Bíblia, no caso, né, que é o Criador e o sustentador do universo. E como eu pesquiso bastante, também estudo bastante, resolvi fazer uma série de vídeos respostas a esses levantamentos e a esses questionamentos aí e acusações que os ateus fazem contra o Deus da Bíblia. Então, como a gente está fazendo uma série de vídeos aqui que a gente estamos tratando sobre as questões das guerras que aconteceram ali com a entrada de Josué em algumas terras contra os cananeus e essas mortes. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar tratando se Josué tinha a ordem, no caso, de destruir os cananeus ou de expulsá-lo os cananeus, no caso. Então, qual que era o objetivo? O objetivo era fazer o quê? Era exterminar a população dos cananeus por completa, era para exterminar, para matar todo mundo, ou o objetivo era para fazer o quê? Expulsar. Vamos ver, porque assim, os ateus eles levantam o questionamento, mas o que eles não fazem? Eles não fazem justamente o que eu costumo fazer e mostrar para vocês, que é mostrar o contexto completo, né? Eu sempre falo, pegar um versículo isolado e querer trabalhar com ele ali isoladamente para tentar mostrar algo ali que, se não olhar o contexto completo, a pessoa vai entender algo totalmente limitado e sem a compreensão maior do assunto no caso. Então, eu não sou um ateu, então eu vou mostrar o contexto completo para vocês e assim vocês vão poder estar aprendendo de uma maneira organizada, contextualizada e bem completa. Então veja, esse vídeo a questão é o seguinte: o objetivo era qual? Era exterminar, matar, aniquilar esses povos, ou o objetivo era expulsar eles da terra? Vamos ver aqui, vamos analisar detalhadamente, tá bom? Esse assunto e vamos iniciá-lo. Então, vamos iniciar aqui em Êxodo 20, capítulo 23, do versículo 27 ao 31, que fala o seguinte: em Êxodo 23, capítulo 23, Deus afirma que ele exterminará as 7 nações no caso. Ora, quando algumas pessoas leem isso daqui, elas entendem o que? Nossa, Deus ele vai matar, ele vai massacrar, não vai dar oportunidade, vai morrer todo mundo, assim como chega um cara ali batendo um veneno ali no quintal, ali matando vários insetos. Será que realmente é isso? E pessoal, vou estar mostrando para vocês algo muito importante, tá bom? Só um momento. Então, será que era realmente isso que Deus tinha em mente? No caso, lá em Êxodo 23, Deus afirma que ele exterminará 7 nações. Será que esse exterminará é exatamente isso que você está pensando na sua cabeça? Vamos descobrir, vamos lá. Aí, olha o contexto de exterminar as nações, pelo qual é mostrado em diversos textos que a gente vai estar lendo a partir de agora. Enviarei o meu terror à sua frente e porei em confusão toda nação que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e façam o que, pessoal? E fujam de vocês. Ou seja, a questão aqui do exterminará 7 nações
não está no contexto de exterminar as pessoas, mas de exterminar a nação, fazer com que a nação deixe de existir, no sentido de expulsar esses povos das terras que eles estão ocupando. Vocês conseguem entender isso? Então está no contexto de expulsar esses povos, no caso. E assim essas nações elas deixam de existir, porque já não tem mais habitantes morando ali, no caso. Seria a mesma coisa de pegar um país hoje e tirar todos os habitantes de lá, entenderam? Não vai ter mais ninguém lá, agora vai ter outros povos, outras pessoas morando naquela região. Então, veja que o objetivo era fazer com que essas pessoas deixassem o local, deixassem as terras, no caso, que eles fugissem. E também a gente vai mais longe, porque se a gente continuar lendo, aí fala o seguinte, ó, só para recapitular aqui, ó, estamos lendo aqui Êxodo, peguei aqui uma parte de Êxodo capítulo 23 no caso, tá bom? Êxodo 23, do 27 ao 31. E também é bem explícito em outras passagens, pela qual Deus diz que ele enviaria a vespa na frente dos israelitas para expulsar os aveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Ou seja, Deus estava expulsando por meio ali da tática que ele estava utilizando, de utilizar a vespa no caso. Alguns estudiosos entendem isso daqui como seria uma confusão lá que os habitantes cananeus iam ter. Eu entendo que seria realmente a vespa mesmo, conforme aconteceu lá com o faraó, né, das pragas e tudo mais. Então Deus estava utilizando desse mecanismo para poder, no caso, expulsar esses habitantes daquelas terras. Então o objetivo maior era o que? Expulsar os habitantes das terras, destruir eles como nação, entende? Fazer com que a nação não existisse mais, que eles desapropriassem as terras, no caso. Vou ler mais uma vez: enviarei a vespa à sua frente para expulsar, olha a palavra, expulsar. Então a gente já tem aqui a gente viu que fujam de vocês. E aqui a gente tem expulsar os aveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês, no caso. Mas não, aí continuando, mas não os expulsarei num só ano. Expulsar de novo, pessoal. Mas não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne deserta e os animais selvagens se tornem numerosos demais para vocês, no caso. Então veja bem, o contexto de destruir os povos, essas nações cananeias no caso, era no sentido de que? De fazer com que eles deixassem de existir como nação, no caso. Iam expulsar eles da terra, no caso, daquela terra que eles estavam ocupando, e assim eles iam deixar de existir como nação. Aí o ateu ele não te explica isso, né? Aí você vai lá no canal de um ateu aí que você conhece, o cara simplesmente fala que Deus cometeu um genocídio, que Deus mandou Moisés, Josué, e entre outras citações que eles podem estar levantando, falando que Deus cometeu um genocídio. Olha, Deus estava expulsando esses povos das terras, no caso, por meio ali das promessas também que ele tinha feito a Abraão, e depois que do sofrimento lá da mão do faraó, dos 400 anos e tudo mais, aí os israelitas voltam para poder reivindicar a terra. E veja, Deus estava preparando desde antes, expulsando esses povos para que eles não ficassem na terra. Então assim, é bem nítido isso no caso. Aí fala, continuando: pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem o suficiente para tomar posse da terra. Então, pessoal, Deus ele estava utilizando ali as vespas, no caso, né,
para expulsar esses habitantes da terra, para que assim os israelitas pudessem tomar posse da terra, para que quando os israelitas chegassem lá, não tivesse aquele número gigantesco de pessoas no caso. Conseguem entender? Então, muitas pessoas elas tiveram a oportunidade de deixar as terras, de fugirem no caso, de não encontrarem ali, não entrar em conflito direto com os israelitas no caso. E lembre-se que nos vídeos passados a gente falou sobre a questão que os cananeus eles já sabiam no caso, né, que as terras pertenciam aos israelitas no caso, porque eles sabiam que Deus tinha libertado os israelitas da mão do rei Faraó no caso. Eles sabiam daquilo que Deus tinha feito, entendem? E veja, Deus estava expulsando eles. Expulsarei de diante de vocês. Ou seja, Deus estava expulsando esses povos para evitar o conflito com os israelitas no caso. Vocês conseguem perceber isso? Mas o ateu ele não vai mostrar isso daqui para você. Ele não vai te mostrar. Uma coisa, pessoal, é trabalhar com textos isolados. Isso daí é complicado. Aí se não entender o contexto, se não mostrar o contexto completo, o que a maioria faz, infelizmente, é trabalhar com versículos isolados, os ateus. Então ele não vai trazer um contexto desse aqui, ó. Deus expulsou aí vários habitantes, Deus expulsou várias pessoas, elas tiveram a oportunidade de fugirem no caso, né, de migrar para outras regiões, de deixar ali a região da terra de Canaã. Eles não vão falar isso para você. Você já viu algum ateu falando isso para você? Seja sincero. Não. Eu sou inscrito em canais de ateu, eu acompanho aí canais também de outras redes sociais, de posts de ateus no caso. Nunca vi nenhum ateu trazendo uma explicação com um contexto geral de um assunto desse. Nunca vi. E certamente eu nunca verei, porque na maioria até hoje que eu acompanho, eles não trazem o assunto de maneira completa. É só questionamento, matou, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer isso daqui, olha só o que Deus fez, olha só o que Deus permitiu e não sei o que. É só isso. Esses são os questionamentos dos ateus. Mas o contexto geral não trazem. Assim fica muito fácil induzir as pessoas a terem uma interpretação errada daquilo que Deus estava orientando o povo israelita a fazerem no caso. Veja que em todo momento Deus ele não quer o conflito. Ele está expulsando esses povos da terra antes mesmo que os israelitas chegassem lá para reivindicar as terras que pertenciam a eles legalmente, porque o próprio Deus tinha concedido as terras a eles e os patriarcas também tinham comprado legalmente terras também. Vocês entendem no caso, pessoal? E os motivos também que esses povos tinham sido expulsos da terra foi justamente pelos pecados que eles estavam cometendo, né? Pelas práticas pelas quais eles andavam, que eram sacrificar crianças no fogo, no caso, e se relacionar com animais e entre outros tipos de bestialidades pelo qual eles viviam. Então, quando Deus desapossa esses povos da terra, que eles perderam o direito e foram aí 400 anos no caso, para que eles pudessem olhar os caminhos errados que eles andavam e consertar ali os seus, voltar-se para Deus no caso, né? Não, mas não fizeram isso. 400 anos eles não se arrependeram no caso. Então agora Deus está fazendo o que? Expulsando esses povos da terra antes mesmo que os israelitas chegassem lá no caso. Então o quadro apresentado é o seguinte:
Deus expulsando os cananeus. E aí eu vejo o vídeo de ateu que comete o erro de não trazer o contexto geral para os inscritos deles. Aí fica parecendo que Deus é o quê? Deus é um cara sem noção, que Deus ele é um genocida. Mas veja, Deus já estava expulsando os habitantes antes mesmo de ter o conflito. O objetivo não era matar os habitantes, era de expulsar os habitantes. Conseguem entenderem? Então é colocar esses habitantes para fora da terra, no caso. Desapropriar as terras. Esse era o objetivo, pessoal. Então veja assim, uma manipulação muito grande que é apresentado aí em alguns canais ateístas, que assim, se a pessoa não tiver uma base de conhecimento aprofundada, realmente ela é laçada ali e ela é seduzida por vídeos que esses ateus trazem, no caso. Por esses problemas que os ateus levantam. Porque se a pessoa não tiver uma base de estudo aprofundada, como que ela vai entender se o cara vai lá e mostra um versículo isolado que pediu para Josué, que pediu para Moisés entrar ali e conquistar umas terras? Aí a pessoa acha que Josué está invadindo uma terra que pertencia a um povo inocente, que não cometiam nenhuma iniquidade, que não cometia nenhuma prática errada. Aí o cara também não vai saber que Deus estava expulsando esses povos antes mesmo dos israelitas chegarem lá. Aí o cara também não vai saber que Deus deu 400 anos para esses povos se arrependerem e eles não se arrependeram. Aí o cara não vai saber que só depois de 400 anos que Deus permite com que os israelitas expulsem esses povos da terra, porque as terras pertenciam a eles legalmente, eles tinham sido escravizados na mão de Faraó por muito tempo, no caso. Eles não mostram o contexto completo, justamente para criar na cabeça daqueles que estão chegando lá, caindo de paraquedas, que não tem um hábito de se aprofundar e de estudar, justamente uma questão aí de manipular mesmo, porque não tem outra palavra, de manipular. Então, cadê o contexto completo? Quer tratar o assunto das guerras no Antigo Testamento? Mostra o contexto completo no caso. O cara pega um versículo, 2 versículos e faz um vídeo de 1 hora, de 3 horas, de 4, enfim, em cima de 2 versículos no caso. Não é assim que a gente se faz uma pesquisa séria a respeito de um determinado assunto. Não é dessa forma, entendeu? Não é dessa forma. Nem pro lado evangélico também deve ser feito isso. Ninguém estuda um versículo isolado de um determinado assunto. Nem de um lado nem de outro. Tem que ser mostrado o contexto completo. Mas vamos continuar aqui. Reiterando mais uma vez. O quadro apresentado é de Deus expulsando os cananeus. Gravem isso na cabeça. Expulsando os cananeus no caso. Então esse era o objetivo principal. Deus afirma que enviará a vespa à frente dos israelitas no caso, fazendo com que os habitantes fujam. Olha o objetivo, para que os habitantes fujam e sejam expulsos antes de Israel chegar para lutar com eles no caso. Então o objetivo não era exterminar, matar aquelas pessoas, porque da forma que muitos ateus levantam o problema, né, parece que tipo assim, não foi dado nenhuma oportunidade, assim, já chegou lá e já vai matando todo mundo. Não foi assim. Essa é uma visão completamente errada que muitos canais ateístas trazem. Parece que não foi dado nenhuma oportunidade, não foi dada uma oportunidade de tempo para que esses habitantes pudessem mudar aquelas práticas pela qual eles viviam. Deus deu 400 anos para eles. E assim Deus ainda
futuramente estava ali expulsando eles, utilizando a questão da vespa aqui, para que eles fugissem, no caso, para que assim, antes de Israel chegar para lutar, gente, ou seja, já estava expulsando, evitando o conflito, no caso. O objetivo era de expulsar esses habitantes da terra. Vocês conseguem entender? Porque a terra já não pertencia mais a eles. Aí você pode falar, Felipe, não pertencia a eles por quê? Pelas atrocidades de pecados que eles tinham cometido, de queimar seus próprios filhos no fogo, de cometerem bestialidades, de manterem relacionamentos com animais, de incesto, práticas horrendas sexuais também e infinitas outras coisas. E se Israel não mantesse o princípio e o acordo pelo qual Deus estabeleceu com eles, eles também seriam expulsos da terra. Se Israel cometesse os mesmos pecados que os cananeus cometiam, eles também seriam expulsos da terra. E isso acontece depois, vem os babilônicos, levam eles lá como escravos também e tudo mais. Mas veja que o foco não era de destruir, matar ali aqueles habitantes daquela nação, era expulsar eles, fazer com que eles sejam expulsos. Ou seja, o quadro retratado então é que a mensagem da vinda de Israel havia alcançado os cananeus bem antes de Israel chegar. Ou seja, bem antes de Israel chegar, bem antes mesmo, a mensagem já tinha chegado no caso. Ou seja, Deus já estava fazendo com que os cananeus estivessem deixando a terra de Canaã, que eles estivessem fugindo, né? Estava esvaziando a terra para que assim não houvesse ali a questão do conflito e morresse mais gente no caso. Então o objetivo era fazer com que os cananeus deixassem a terra. Essa consciência dos fatos produziu medo e confusão que levou as pessoas a fugir e a abandonar a terra antes mesmo de Israel chegar. Então esses acontecimentos dessas vespas que foram enviadas no caso para expulsar esses habitantes causaram que pavor, medo, ou seja, fizeram com que essas pessoas elas fugissem no caso, né? Boa parte delas ali tiveram que fugir no caso, tiveram que deixar ali, e esse era o objetivo no caso, fazer com que elas deixassem a terra porque elas não pertenciam mais a eles no caso. Deus tinha dado a posse legal por decreto aos israelitas. Os patriarcas tinham comprado essas hectares de terra ali, parte de terra no caso. E aí depois de 400 anos os israelitas voltam para poder reivindicar aquilo que pertence a eles por direito no caso. E só mesmo pela questão dos pecados abomináveis que esses povos cometiam, que Deus destitui eles da terra no caso. E destrói eles como nação, pessoal. Não é destruir como nação no sentido de jogar uma bomba atômica em cima de uma nação cheia de habitantes. Não é nesse aspecto. É no aspecto de expulsar esses habitantes daquele território, de expulsar eles no caso, entenderam? E não de fazer algo desse tipo. E temos mais, bora lá. Em Êxodo 33:2 fala o seguinte: enviarei um anjo à sua frente e expulsarei, olha só, olha a palavra de novo, expulsareis os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Ou seja, mais uma vez aqui, o objetivo de Deus é de expulsar esses habitantes. Tá vendo? Mas o ateu, ele não vai te falar isso. Você que é um ateu que está aqui nesse canal porque está revoltado, talvez porque eu estou fazendo uma série de vídeos,
talvez o ateu que você acompanha no canal lá, ele não vai te falar esses detalhes. Ele te falou esses detalhes? Não. Não, ele falou apenas que teve lá uma luta lá e passou todo mundo no fio da espada. E por causa disso, Deus ele é cruel e perverso. E Deus ele é um genocida. É isso que ele vai te falar, é isso que ele vai falar no canal dele. Que Deus é um infanticida, que Deus é um genocida, né? Então, veja, enviarei um anjo à sua frente e expulsareis os cananeus. Ou seja, Deus estava sempre com o objetivo: eu vou expulsar esses povos dessa terra. O objetivo é expulsar os povos dessa terra. A pessoa que leu a Bíblia toda, pelo menos algumas vezes, ela consegue entender isso daqui, tá bom? Por isso que eu falo, se eu não for um ateu todinho, o que é um ateu todinho? É aquele ateu que não sabe nem, ele não sabe nem os fundamentos do ateísmo, não sabe nem quem são seus precursores, seus fundadores ali, não sabe quais são as bases do ateísmo, aquilo que o ateísmo defende. Então, se for o ateu todinho, é muito fácil de ser enganado, porque ele nunca vai entender o contexto completo, né? Ele apenas está ouvindo ali um cara que vai trabalhar com versículos isolados. Só isso. Por que eu sou inscrito no canal de alguns ateus, no caso? Por quê? Porque eu estudo bastante, tá bem? Tenho já alguma experiência. Então, eu sei daquilo que ele está tratando nos conteúdos dele. Então, ele pega ali um versículozinho isolado. Pô, mas cadê o contexto, cara? Você pegou só esse versículo ali, mas e o restante? O porquê que começou esse conflito? Pertencia a quem as terras? Quem eram esses povos? Quais eram as práticas desses povos? Deus deu oportunidade de arrependimento para esses povos? Deus permitiu com que esses povos fugissem? Permitiu ou não permitiu? Pô, são questões que tem que ser analisadas. Mas não, aí vai lá, trabalha com um versículozinho isolado, cria um vídeo de 40 minutos, de 1 hora e mete o pau em Deus. Então isso daí eu vejo assim, uma questão que a gente não pode fazer, entendeu? É de uma deselegância muito grande. Então vamos ler aqui de novo, Êxodo 33:2. Enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus, no caso. Então a questão toda é que Deus ele está sempre com o objetivo de evitar o conflito, expulsar esses povos da terra, tá bom, gente? Aqui em Levítico 18, capítulo 18, do versículo 24 e 28, a gente lemos o seguinte: Deus aqui, né? Não se contamine com nenhuma destas coisas, porque é dessa maneira que as nações que eu expulsarei, mais uma vez, que Deus vai fazer o quê? Que eu expulsarei da presença de vocês se contaminaram. Até mesmo a terra foi contaminada. Por isso a castigarei pelos seus pecados, e ela vomitou os seus habitantes. E aí, você que é um ateu que está aqui assistindo esse vídeo, um agnóstico que está cheio de dúvidas, não sabe se acredita em Deus ou se não acredita em Deus, porque você viu aí algum vídeo de um ateu que levantou lá uma série de polêmicas, falou que Deus ele é um psicopata, um Deus cruel. Esse canal, ele falou isso aqui, ele falou que Deus estava expulsando essas nações, que o objetivo dele era expulsar essas pessoas da terra. Ele falou isso? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, conforme eu falei, eu vou fazer uma série de vídeos e eu vou trazer o contexto completo e vai ter muito conteúdo relacionado a isso aqui no meu canal. Então, assim, pode ter certeza que vocês estarão sempre bem informados e com o contexto completo. Mais uma vez, eu não vou trazer
conteúdo aqui com versículos isolados, tá bom? Com versículos isolados. Eu vou trazer o contexto completo. Bom, então veja que mais uma vez aqui a gente pode estar lendo aqui, ó, Levítico 18. Você pode ler aí também na sua Bíblia online. Se você tiver uma Bíblia aí com você, você pode estar abrindo no capítulo 18, versículo 24 e 28. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque é dessa maneira que as nações que eu expulsarei da presença de vocês se contaminam. Ou seja, por que Deus vai expulsar essas nações? Porque elas se contaminam com práticas detestáveis, pela qual Deus ele proibiu que os israelitas se envolvessem no caso. Práticas essas que eu já mencionei diversas vezes, que seriam condenadas em nossos diversos países que existem hoje. Então, em Levítico capítulo 20, do versículo 22 e 23, uma mesma observação é repetida 2 capítulos depois. Uma observação semelhante. E vamos analisar essa observação no caso. Então, estou lendo aqui agora Levítico capítulo 20, do versículo 22 e 23. Vamos ver aqui. Guardem todos os meus estatutos e todas as minhas leis e as cumpram, a fim de que a terra para a qual os estou levando para nela habitar não os vomite de lá, não vivam de acordo com os costumes, veja bem, com os costumes das nações que expulsarei de diante de vocês. Então veja, a questão aqui é o seguinte, Deus está citando e falando que ele vai expulsar essas nações, no caso, esses povos, essas pessoas dessa nação, entendem? Então, destruir as 7 nações era no sentido de que, no sentido de expulsar eles. Quem conhece aí a questão da Torre de Babel, vocês lembram que quando aqueles povos eles se ajuntaram, no caso, estavam construindo lá, fazendo aquela construção, Deus vai lá e espalha eles para vários, confunde a língua deles lá no caso, né, o idioma deles, e aí eles não conseguem mais se comunicar, e aí cada um vai para uma direção e tudo mais. Então o expulsar é nesse sentido. Eles vão deixar de ficar fixos naquele local e eles serão expulsos da terra, no caso aqui os cananeus, né? Pela questão dos costumes que essas nações tinham, esses pecados, esses hábitos terríveis que eles praticavam, no caso. Então, o objetivo de Deus era fazer com que esses povos, essas pessoas, deixassem a terra. Por isso que Deus utiliza a expressão que expulsarei de diante de vocês. Então, antes mesmo dos israelitas chegassem ali, Deus já estava expulsando esses povos. Entendem, pessoal? Então, assim, o livro de Números também pinta um retrato semelhante. Eu vou estar mostrando para vocês aqui algo igual também, algo que é notável para ser observado. E vamos fazer essa comparação aqui. Então, por exemplo, no livro de Números, do capítulo 21, do versículo 33, fala o seguinte: depois que Moisés enviou espiões a Jazé, os israelitas tomaram os povoados ao redor dela e expulsaram os amorreus que ali estavam. Veja, o objetivo era para fazer o que? Expulsar esses povos, no caso. Expulsar. Lembra que Deus já estava vindo fazendo esse processo de expulsar, utilizou a vespa, no caso, para expulsar esses povos da terra. Depois Deus enviou um anjo para expulsar esses povos da terra. Depois Deus prometeu para os israelitas que ele expulsaria esses povos da terra pela questão dos pecados e das abominações pelo qual elas cometeram, no caso.
E aqui mais uma vez, no livro de Números, no capítulo 21, versículo 32, depois que Moisés enviou espiões, os israelitas tomaram o povoado ao redor dela e expulsaram os amorreus que ali estavam. Veja, o objetivo não era destruir a nação com seus habitantes lá dentro, não era isolar todo mundo lá dentro e sair matando todo mundo. Não era jogar uma bomba atômica lá dentro e destruir todo mundo, matar todo mundo, não. Era expulsar esses habitantes, no caso. Entende? Mas os ateus, né? Conforme eles jogam limpo, né? Para não dizer o contrário, como eles jogam muito limpo, eles não vão fazer... eles não vão mostrar o contexto completo, né, pessoal? Eu tô falando de jogam limpo aqui, mas para quem não entendeu, eu estou dizendo que a maioria joga muito sujo, porque trabalham apenas com versículos isolados no caso. E no capítulo 33, Deus ordena a Moisés algo bem interessante também. Vamos ver. Ou seja, em Números, capítulo 33, dos 51 e 52, fala o seguinte: fala com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem fazer o quê? Devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra. Olha só. Não, mas isso daqui, nossa senhora, eu nunca vi um ateu explicar isso no canal dele. Que Deus estava expulsando, né? Estava utilizando ali a oportunidade para que esses habitantes pudessem se arrepender daqueles caminhos tortuosos e das práticas horríveis que eles faziam, que Deus estava expulsando eles da terra. Não. Deus é um genocida. Deus não deu nenhuma oportunidade, né? Deus não usou de misericórdia. Esse é o nível que... Por isso que eu me senti na importância de estar trazendo, pessoal. Não que eu seja importante, porque quem é importante somente é Deus, mas eu digo assim, através daquilo que Deus tem feito na minha vida, eu me sinto na obrigação de fazer essa série de vídeos para poder alertar vocês, para que vocês estejam cientes, tá bom? Da verdade, porque o nível de desinformação que é feito aí por muitos canais de ateus é grande, tá bom? Nível de desinformação, no caso, no que se refere a esses assuntos aqui que eu estou tratando, a maioria não traz o contexto completo das situações, deixando ali muito vago, faltando a explicação do contexto geral, colocando assim então dúvidas e impressões negativas de Deus para com que aqueles telespectadores que estão ali acompanhando os conteúdos. E isso não se faz, porque se a pessoa não entender o contexto completo, ela não vai entender de maneira completa no caso, e assim ela vai ter uma impressão errada de Deus. E é justamente tudo que os ateus querem, né? Que você não saiba realmente como que Deus ele estava, no caso, utilizando a sua misericórdia. Então tem que isolar esses textos aqui, ó. Esses textos que eu estou falando para você, os ateus escondem, né? Porque vai fazer o quê? Se mostrar lá no canal deles lá, muita gente vai deixar de seguir, vai deixar de assistir os conteúdos, vai abrir a mente, né? Então, mas vamos continuar aqui. Vou ler mais uma vez. Então, capítulo 33 aí de Números, versículos 51 e 52. Fala com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra. Então, o objetivo de expulsar, no caso. Números 33, 55. Porém, se não expulsarem, olha de novo a palavra, expulsarem os moradores da terra
Então os que vocês deixarem ficar, serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar, no caso. Então, veja, o objetivo era de fazer o que? Expulsar estes povos da terra. Esse era o objetivo pelo qual eles tinham sido orientados a fazerem, tá bom? Expulsar esses povos, no caso. Então, quando a gente examina cuidadosamente, por exemplo, também o livro de Deuteronômio, a descrição de expulsar, ela é predominante. Quando a gente faz uma observação cuidadosa, versículo por versículo, a expressão expulsar, ela é predominante. O que muitos ateus não trazem, né? O que muitos ateus escondem essas informações ou simplesmente não querem mostrar ali essa misericórdia de Deus, esses atos de Deus que ele fez no caso. Não pode mostrar um negócio desse, né? Não pode mostrar. Então, pessoal, temos que trazer o contexto completo, porque assim, se não trazer, as pessoas vão tirar interpretações equivocadas referente aí a Deus no caso, entendem? E isso jamais se pode fazer. Bom, continuando, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 31 e 38, diz o seguinte: Deus tirou do Egito para expulsar, olha de novo a palavra, expulsar, de frente de vocês, nações maiores e mais poderosas, para fazer vocês entrarem na terra delas, e para fazer vocês entrarem na terra delas e dá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Mais uma vez, Deuteronômio capítulo 4, 37, 38, utiliza a expressão expulsar esses habitantes, no caso, que eram mais poderosos, mais fortes, mais numerosos, no caso. Então, veja, o objetivo não era destruir, não era massacrar, não era causar, igual muitos ateus falam aí que Deus é um genocida. Não. Se o cara é um genocida, o que ele ia fazer? Ele ia pegar esses habitantes tudo, ele ia trancar dentro de uma cidade, ele ia matar um por um. Ele ia fazer isso. Você acha que o cara é um genocida? Ele quer acabar com a nação inteira, uma suposição. Ele quer acabar com a nação inteira. O que ele ia fazer? Ele ia deixar os habitantes fugir? É isso que ele ia fazer no caso? Não, ele não ia deixar os habitantes fugir. Então, assim, Deus está sempre utilizando aqui a expressão de expulsar, a linguagem de expulsar, no caso, esses povos. E lembre-se, esses povos tinham práticas que eram práticas abomináveis, de queimar os próprios filhos, no caso, de se relacionar com animais, de bestialidade, de incertos, enfim, de diversas outras práticas que eram estritamente proibidas nos dias de hoje. E sempre Deus está utilizando a linguagem aqui, ó, de expulsar da frente de vocês essas nações. Expulsar, pessoal. Pelo amor de Deus, eu não sei, esses canais, tipo assim, o nível de desinformações que eles levam para as pessoas. Eu falo assim, nível de desinformação, por quê? Porque não traz o conteúdo completo, o contexto completo da coisa, do assunto que se refere. Aí fica muito vago, entendeu? Às vezes, para ter um assunto desse aqui completo, a pessoa precisa contextualizar ali várias passagens paralelas para estar trazendo, mas não, aí pega um versículozinho isolado e quer trabalhar em cima desse esse um versículo isolado, no caso, e aí
as pessoas realmente vai ter um entendimento errado de Deus, no caso, daquilo que Deus orientou. Mas vejam, expulsar, pessoal, expulsar. Continuando lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 18 e 19, fala o seguinte: Moisés ordena a Israel: façam o que é justo e bom aos olhos de Deus, para que lhes vá bem e entrem para tomar posse da boa terra que Deus prometeu com juramento a seus pais. Expulsando, mais uma vez essa palavra, expulsando da sua frente todos os seus inimigos, como disse o Senhor. Olha só o que Moisés fala aqui. Pessoal, estão todo mundo reunido. Faça o que é bom aos olhos de Deus, para que vocês possam entrar na boa terra que Deus prometeu aos seus antepassados. E o que vocês devem fazer? Vocês devem expulsar, expulsando da sua frente os seus inimigos, no caso. Não, mas isso daí nem Mateus mostra, ninguém fala nada. É todo esses versículos aqui, eu acho que eu não sei o que acontece não quando esses caras leem a Bíblia, no caso. Porque ou assim, porque a gente quando trabalha com informação, a gente quer informar. Bom, se você quer informar, você é um repórter sério. Você é um repórter sério ou o que é? A gente tem que trazer todas as informações, o contexto completo da situação. Eu sei que aqui no Brasil é muito caro falar a verdade, né, gente? Porque hoje assim, a gente ainda tem a mídia, assim, que é o YouTube, a gente ainda tem as redes sociais que a gente pode estar trazendo, lógico, informações que sejam verdadeiras e que não sejam fake news no caso, obviamente. Mas às vezes falar e trazer a verdade acaba custando aí muito caro, né? No sentido assim de pode ter algum ministro ou algum juiz que talvez não vai gostar de um canal cristão ou vice-versa, e pode acabar, no caso, derrubando o canal ou algo assim. Mas enfim, temos que fazer a nossa parte no caso, né? Temos que trazer os conteúdos no caso e fazer com que as pessoas também estejam bem informadas, tá bom? Então esse aqui vai ser o objetivo do canal, no caso, informá-los a respeito desses assuntos. Então, mais uma vez aqui a gente pode notar que novamente é utilizada a expressão expulsando. Então o objetivo não era, mais uma vez aqui, eu vou ressaltar mais uma vez, não era destruir essas nações inteiras, pessoal, era expulsar esses habitantes da terra, no caso. Então, o que os críticos, os ateus fazem, né? Eles pegam uma passagem ou duas, no máximo, ali algumas passagens ou três, né? Mas assim, mesmo eles pegando 3 ou 4 passagens, eles não trazem o contexto completo. Aí o que os críticos fazem? Eles fazem isso daqui, ó. Por exemplo, aí os críticos vêm aqui, eles vão ler lá Deuteronômio, por exemplo, do capítulo 7, do versículo 2, aí que diz o seguinte, ó, que é uma ordem dada por Deus a Israel para destruir as 7 nações totalmente e que não faça acordo algum com elas, nem tenha piedade delas. É isso que os caras vão mostrar. Não, se eu fosse um ateu também, eu ia pegar e ia botar exatamente esse versículo aqui, ó. Tá vendo, gente? É para destruir totalmente. Não é para fazer nenhum acordo com elas. Tá vendo? Deus não tem misericórdia. Deus não usa de piedade. Olha só para vocês verem, ó. Ele fala para nem ter piedade delas. Olha, gente. Bom, pessoal, eu vou na parte da continuação desse assunto, eu vou explicar tô pegando completo, entendeu? Esse aqui é um dos, talvez um dos mais citados por ateus, no caso, que acusa Deus de ser genocida, homofóbico, tudo que você pensar de ruim aí, eles vão atribuir a Deus. Mas esse
É esse tipo de jogo aqui que os críticos fazem, tá vendo? Pega um versículo isolado, taca aí na rede social, grava um vídeo e pronto. Aí acabou. Os demais, o contexto completo aí das outras informações que eu mostrei para vocês simplesmente não existe, né? Pega só isso daqui e pronto, já é o suficiente. Deus, ele é um genocida e é isso, é aquilo, é aquilo e outro. Na continuação eu vou estar explicando para vocês, respondendo justamente esse contexto aqui de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 2. Então é muito importante que você acompanhe o próximo vídeo também, porque isso vai te deixar aí esclarecido a respeito desse assunto no caso, tá certo? Então, eu vou eu vou estar informando vocês sobre isso, mas vai ter, no caso, uma continuação, beleza? Então, se você chegou até o final, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Se você já é inscrito, muito obrigado. Divulga o canal aí para mais pessoas, para a gente crescer essa família, essa tribo, e para que assim possamos aprender cada vez mais sobre o reino de Deus, tá bom? Um forte abraço para você. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo.